Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Lucas. Podemos prosseguir, vamos ver agora versos 10 a 19. Então, ele disse: nação será levantada contra nação e reino contra reino. Acontecerão terremotos severos em vários lugares, bem como fomes e pestes. Haverá também fenômenos pavorosos e grandes sinais a partir do céu. Mas antes de todas essas coisas, eles vos prenderão e perseguirão, vos entregando a sinagogas e prisões, vos levando perante reis e governadores por causa do meu nome. Mas isso vos proporcionará uma oportunidade de dar testemunho. Portanto, fixai em vossos corações não ensaiar uma autodefesa. Porque eu vos darei boca e sabedoria, tais que nenhum dos vossos adversários será capaz de contradizer ou resistir. Mas sereis traídos até por pais, parentes, amigos e irmãos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Abre parênteses. Sequer um fio de cabelo de vossa cabeça será desperdiçada. Vocês terão de segurar as vossas almas pela vossa perseverança. Veja que nação será levantada e reino tal, o verbo está na voz passiva. Então, há uma ação sobrenatural agindo por detrás dos acontecimentos. Nação será levantada, reino será levantado, tá, contra o outro, promovendo exatamente guerra, confusão, caos, destruição, enfim. Terremotos. Terremotos é coisa da natureza. Fomes. Às vezes os homens, por sua estupidez, provocam fomes. Pestes não. Fenômenos diversos, até coisas vindas do céu. Grandes sinais. Isso já está acontecendo, quer dizer, ultimamente, nos últimos anos, cada ano tem havido mais terremotos do que no ano anterior. E tem alguns terremotos de severidade maior do que já tinham antes, assim por diante. Mas, no momento, está essa peste da coronavírus e com isso vem fome. E a fome vai matar muito mais do que o vírus. Mas na África, nesse momento, está havendo uma praga de gafanhotos. Como se não bastasse todas as outras. Está havendo uma praga de gafanhotos, como que nem na Bíblia, no Antigo Testamento, está acabando. Simplesmente está sendo difícil já. Mas olha só o que Jesus vai dizendo para eles. Antes dessas coisas, vocês vão realmente apanhar. Vocês vão ser presos, vão ser perseguidos e levados para cá e lá perante as autoridades. Atenção, por causa do meu nome. Seremos odiados mesmo. Verso 17. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Isso está acontecendo hoje já. Só, verso 13, não se preocupe, que com isso você terá pelo menos oportunidade de dar testemunho. Aí Jesus promete, verso 15, eu vos darei boca e sabedoria. Quer dizer, não é para você ficar ensaiando uma defesa. Agora, Jesus diz, eu vos darei. Ele tem que estar vivo, não. Para Jesus dar alguma coisa, ele tem que estar vivo. Fatal. Então, ele está falando de um futuro lá na frente. Eu vos darei. Pronto, ele tem que estar vivo. Aliás, está, sim. Está vivo, aliás, muito vivo. E se os adversários não conseguirem realmente resistir àquilo que nós dizemos,
Eles vão ficar danados da vida. Quer dizer, aí a perseguição vai ficar pior, provavelmente. Isso aconteceu cabalmente com Estevão. Não conseguiram resolver, não conseguiram resistir, e a solução que acharam foi matar. Agora, verso 16 é triste, mas é verdade. Sereis traídos até pelos pais, parentes, amigos, irmãos, e aí eu coloco irmãos entre aspas, quer dizer, irmãos carnais e irmãos supostamente outros, entregarão até a morte. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Você sabe que hoje em dia o mundo já está passando por um anticristianismo. É isso que predomina agora, até em países que um dia foram cristãos, na Europa, América do Norte, aqui no Brasil, inclusive, estão passando leis exatamente contra os valores da Bíblia, propositadamente. E com isso, a Bíblia se torna um livro de ódio e qualquer seguidor de Jesus se torna um odiador. Vem aí essa crime de ódio, então essa lei é utilizada unicamente contra cristãos, nunca contra os que odeiam cristãos. Fique sabendo, olho aberto e tal. Mas é assim. Agora, os versos 18 e 19, eu coloquei entre parênteses, não sei, porque, de certa forma, isso aqui, no meu entender, é uma parte. Jesus diz, sequer um fio de cabelo da vossa cabeça será desperdiçada. Assim que eu entendo e traduzo o vocábulo grego aqui, a sua Bíblia vai dizer perecer ou coisa que valha. O que eu entendo que Jesus está dizendo aqui é que nada absolutamente nos atingirá à toa. Nada nos atinge sem passar pelo crivo da vontade do Pai, do amor dele. Nada nos acontece por acaso. Dito isso, no entanto, nós temos que receber a declaração por fé. Diz aqui, nenhum dos meus cabelos sequer vai se desperdiçar. Desperdício é se alguma coisa não alcança a razão pela qual existe. Um cabelo é uma coisa tão insignificante para nós que a gente nem dá importância. O que eu entendo, então, é que Jesus diz, quem realmente seguir Jesus, nada é desperdiçado, tudo leva a seu propósito determinado, pelo menos do lado de Deus. Agora, nós aqui não temos como ver isso na prática, geralmente. Temos que viver por fé, temos que trabalhar e guerrear por fé, já que não, algumas exceções, mas geralmente a gente não vê os resultados imediatos. Mas eu entendo que o Senhor está aqui nos assegurando que nada que fazemos para Ele será desperdiçado. Agora, verso 19. Vocês terão de segurar as vossas almas pela vossa perseverança. O verbo segurar aqui está no imperativo. Algumas versões colocam vida em vez de alma, mas essa tradução não funciona aqui, porque o verso 16 diz que serão mortos. Então, não pode ser a vida física se vão ser mortos. Então, obviamente, o que está em jogo é o destino eterno da alma. Quem amarelar, abandonar a fé por causa da perseguição, perderá a vida eterna para a alma. Não esquecer o que está em Apocalipse 21, e verso 8. O verso 7 diz que quem vencer herdará estas coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Verso 7.
Mas, verso 8, quanto aos covardes e aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Covardes. Eu achei, de início eu achava que aí é covarde, mas não, aí vai assassino e um sem fim de outras coisas piores. Mas o que tem covarde? Mas por que covarde? Mas Jesus disse em dado momento, ó, quem me confessar perante os homens, eu vou confessar perante meu Pai. Quem me negar perante os homens, eu vou negar perante meu Pai. E se Jesus te negar, moço, você está frito, não? Certo? Então, amarelar não é opção, pelo menos não válida. Então, aqui está. Vocês terão de segurar as vossas almas pela vossa perseverança. Nós temos que perseverar. Como diz em outro texto, quem perseverar até o fim, esse é que será salvo. Então, agora vamos ao verso 20 e 20 a 24. Aqui sim, aqui nós temos a resposta para a primeira pergunta. Mas quando virem Jerusalém cercada de exércitos, fiquem sabendo que a sua devastação é iminente. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela. Porque esses dias são de vingança para que se cumpram todas as coisas escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Sim, cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisoteada por gentios até que os tempos dos gentios se completem. Agora, isto tem a ver com o que aconteceu no ano 70. Só isto. Então, as pessoas vivas naquele momento, as pessoas que estavam vivendo em Jerusalém e arredores, quando os exércitos romanos já vinham chegando para cercar a cidade, aí sim, aí o jeito que tinha era se mandar para longe, sair da cidade, achar uma caverna em qualquer lugar, que a cidade ia ser destruída como de fato foi. Foi destruída. Virou uma ruína. Verso 22, dias de vingança. Em outro momento, Jesus havia dito que todo o sangue inocente derramado desde Abel até Zacarias seria cobrado dessa geração. Está aqui. Dia de vingança. Pelo fato também deles terem rejeitado e conspirado na morte do próprio Messias. Cairão, ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações. Isso se deu cabalmente. Tem judeu hoje em tudo quanto é canto do mundo. Nem se sabe mais onde estão as tribos, mas que Deus sabe onde estão, deve saber. Porque em Apocalipse fala literalmente uma por uma das tribos. E curiosamente, uma carta mesmo do nosso Novo Testamento, a carta de Tiago, é escrita às tribos na dispersão. Não sei se Tiago sabia onde estavam, mas Deus pelo menos sabia e sabe. Agora vamos para a última parte. Jerusalém será pisoteada por gentios até que os tempos dos gentios se completem. Gentio, você sabe, é pessoa não judia. Então, qualquer pessoa que não é judeu é um gentio, nesse uso do vocábulo. Então, desde o ano de 70 até o ano de 1967, a cidade de Jerusalém foi pisoteada pelos gentios, no sentido de que durante esse tempo todo a cidade estava debaixo do
controle do poder de povos alheios, não judeus, não do povo de Israel. E nesse sentido, a cidade foi literalmente pisoteada pelos gentios, que é controlada pelos gentios, até o ano de 1967, quando a cidade retornou ao controle da nação de Israel como tal. No meu entender, pois, os sinais descritos a partir desse verso 25, aliás, o verso 25 é que segue, podem acontecer a qualquer momento. Por quê? Porque Jesus disse até que. Agora, essa expressão até que tem a ver com um momento no tempo. Até que chegou nesse tempo, então para cá já está liberado. Uma coisa até que. Então, isso, Jerusalém seria pisado pelo gentio, até que se terminasse o tempo dos gentios. Aconteceu aqui, então, terminou o tempo dos gentios, quer dizer, volta o tempo de Israel. É assim que eu entendo, pelo menos, as escrituras proféticas da nossa Bíblia. Então, eu digo a quem quiser me ouvir que as pessoas que presenciaram esse acontecimento em 67 vão ver o fim. Então, quem está com menos de 53 anos, ou 52 anos, parece que uma coisa com 54 por ali, poderá ver o fim. Há de ver. Eu não, porque eu nasci antes, eu nasci em 34. Talvez eu veja, mas nem por isso. Então, prosseguindo, versos 25 a 28. Declara Jesus que ele vai voltar mesmo à terra. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, com perplexidade, diante do estrondo e da agitação do mar. Homens desmaiando de pavor e expectação das coisas sobrevindo à terra habitada, porque os poderes do céu serão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e erguem a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando fala aqui no verso 27, se bem que não diz que todo olho vai vê-lo, mas em outros textos paralelos vem aí. Então, eu entendo que o que está aqui é exatamente a volta à terra, ele vai pisar outra vez no Monte das Oliveiras, exatamente no lugar onde partiu, para dar início ao reino messiânico milenar. Isso não é a mesma coisa que o arrebatamento da igreja, porque no arrebatamento da igreja ele não vai pisar na terra. Ele vem até a nossa atmosfera e vai receber todos os salvos lá no ar, não cá embaixo. Que seria essa agitação do mar no verso 25? Vai ter sinais no sol, angústia, não falta angústia e complexidade, perplexidade no mundo hoje. A agitação do mar. O que eu posso sugerir é que essa expressão, o mar, é às vezes utilizada como metáfora para a população humana. E eu imagino que seja isso aqui, quer dizer, as multidões, os povos agitados e o estrondo que resulta disso. Homens desmaiando, pavor, pode saber que sim, vai ter. Já não falta quem deseja realmente. Agora, veja como é que o verso 26 termina, porque os poderes dos céus serão abalados. Mas por que a palavra por quê? Porque por quê vincula uma coisa à outra. Os homens vão ficar desmanhando, pavor. Por quê? Os poderes do céu serão... Então, exatamente o que é isso? Os poderes do céu sendo
abalados. Eu entendo que diz respeito exatamente a Satanás e seus anjos, mormente os mais graúdos, que são eles que são tratados como poderes. Vamos ver o que está em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 12, a propósito. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos iam batalhar contra o dragão. Então o dragão e seus anjos batalharam, mas não teve força suficiente. Nem mais um lugar para ele se achou nos céus. Então foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada caluniador, e Satanás, que engana todo o mundo habitado. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E por aí vai. Não, eu disse que vou ler até o verso 12. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, sim, vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós, tendo grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Exatamente isso. Então, quando Satanás e todos os seus subalternos foram, de fato, excluídos definitivamente, aí, então, ele vai saber que o tempo está muito pouco, então ele vai agir com fúria redobrada cá embaixo, e como resultado dessa fúria redobrada, o pessoal vai ficar mesmo sem esperança, totalmente desbaratados, desmanhando, pavor, vai ser horrível. Você acha que está difícil agora, vai ter pior, vai ficar pior sim. Aí, quando essas coisas, verso 27, aí o Filho do Homem vem com poder grande. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, porque a redenção está próxima. Isso para as pessoas que ainda estão aqui na Terra naquele momento. Se o arrebatamento aconteceu um certo tanto antes do que a vinda para a Terra, então essas pessoas são a metade. Se o arrebatamento foi parcial, vai ser a metade que ficou cá embaixo, mas que vai se converter de verdade. Quem ficou sem saber vai ficar. Eu creio que quando do arrebatamento vai ter milhões de pessoas que achavam que eram crentes, mas não vão. E essas pessoas vão cair de rosto no chão e dizer: só Deus, se eu nunca criei antes, estou crendo agora. Misericórdia. Pode saber. Pode saber que sim. Então, vamos agora à parábola da figueira, versos 29 a 33. Aí, ele contou-lhes uma parábola. Observai a figueira, bem como todas as árvores. Quando vedes que já estão brotando, sabeis por vós mesmos que o verão já está perto. Assim também vocês, quando quer que vejam estas coisas acontecendo, fiquem sabendo que o reino de Deus está próximo. Deveras eu vos digo que esta geração certamente não passará até que tudo tenha acontecido. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ele utiliza a figura da figueira, qualquer árvore, então. É isso aí que, normalmente, quando é um lugar onde tem inverno de verdade e o que tem verão de verdade. Então, quando tem inverno de verdade, tudo morre, as plantas. Então, na primavera, quando as coisas começam, aí você sabe que o verão vem. Aqui no Brasil não é tão claro isso, mas em regiões onde tem inverno mesmo, então isso faz sentido maior.
Então, o que convida a atenção é exatamente a expressão do Senhor Jesus no verso 32, que ele disse, de veras eu vos digo, que esta geração certamente não passará até que tudo tenha acontecido. Agora, exatamente o que Jesus quis com esta geração? Você sabe, isso aí tem recebido várias interpretações. Agora, pessoalmente, eu suponho referir-se à geração que estava viva em 1967. Já trisquei nisso. Quando a cidade voltou ao controle da nação de Israel. Então, qualquer pessoa pertencente a essa geração tem pelo menos 52 anos ou 3 hoje. Então, vocês ainda têm um tempinho. Eu é que tenho pouco tempo. Atenção, certamente não passará até que tudo tenha acontecido. Quer dizer, essa geração, a geração que viu isso, não vai passar. Agora, se a geração diz respeito à nação de Israel, que é possível traduzir dessa forma, como uma nação em vez de uma geração, aí fica mais fácil. Mas se de fato é uma geração, e se disser respeito à geração que presenciou Israel retomar Jerusalém, então já estamos dentro da recontagem, da contagem regressiva, como chamam, né? 33, Jesus faz aqui uma declaração de soberano. Ele diz que as suas palavras têm validade eterna. E, portanto, qualquer dizer de Jesus está em pé de igualdade com a revelação escrita de Deus. Céu e terra, sim. Palavra de Jesus, não vai passar. Será que podemos terminar o capítulo 21? Vamos ver agora versos 34 a 38, que com isso terminamos o capítulo 21. Tenham cuidado de vocês mesmos, para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados de libertinagem, embriaguez e ansiedades da vida. E aquele dia vos sobrevenha de repente, porque ele virá como uma armadilha sobre todos os que habitam na terra, que habitam na face de toda a terra. Portanto, vigiai constantemente, orando para que sejais tidos por dignos de escapar de todas estas coisas que estão para acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Até aí o discurso de Jesus, verso 37. Durante o dia ele ensinava no templo, mas à noite saía e pernoitava no monte chamado das Oliveiras. E de manhã cedo todo o povo ia ter com ele no templo para ouvi-lo. Mas vamos voltar agora aqui o verso 34. Olha, é para ficar vigiando e orando. Não ficar preocupado, se deixar levar nem pela libertinagem, mas nem também pelas ansiedades da vida, os valores que tomam conta da vida, do mundo ao nosso derredor, a cultura que nos cerca. E aquele dia o sobrevém de repente. Eu entendo que, no caso, esse dia é o arrebatamento. Porque quanto à volta, isso tem... há como saber quando Jesus vai voltar e pisar na terra. Está de 1260 dias depois do anticristo entrar no Santo dos Santos, enfim. O que vem como armadilha é o arrebatamento. Então, vigiar constantemente e orando, verso 36, para que, atenção, outra vez, para que sejais tidos por dignos. Segunda vez que encontramos essa palavra hoje. Dignos. Tidos por dignos de escapar. E se não for tido? Não vai escapar. Exatamente, tidos por dignos de escapar de todas estas coisas. Como é? Só se você for retirado. Então, no arrebatamento, que acontece antes do derramar da ira de Deus, no meu entender, então, para você ser tido como digno, para subir, então, você vai escapar, obviamente,
das coisas que vão acontecer nessa segunda metade dos 7 anos da tribulação. Tidos por dignos. Como assim? Vigiai constantemente, orando. Então, levando de fato a vida espiritual, a vida com Jesus a sério. É isso aí. Ser tido por digno, para escapar das coisas. Eu entendo que podemos entender a parábola das virgens lá em Mateus 25 dessa forma. Não eram 5 virgens e 5 prostitutas, não. Eram 10 virgens e todas elas tinham azeite e assim por diante. Mas, enfim, não estou aqui para fechar essa questão. Meramente alertando a possibilidade. Eu acho que vou me dar por satisfeito aqui hoje, porque a partir do capítulo 22, então já é outro assunto. E a partir do verso 7 do capítulo 22, nós temos a última noite, lá no cenáculo e coisa e tal. Então, eu acho por bem deixar para a próxima vez, se Deus permitir.